No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Ontem, às 6h30, morreu nos braços de sua mulher, em seu casão querido de Pedra Branca, na região do Vale dos Tupinambás, o respeitável e amado Dr. João Ferreira Soares, aos 80 anos exatos, após uma vida dedicada ao serviço da humanidade. Ele nasceu em 1941, no pequeno povoado de Santa Esperança, filho de humildes agricultores, e desde criança demonstrou uma inclinação pela medicina e pela natureza. Estudou na antiga Escola Normal do Vale dos Tupinambás, onde se graduou em 1967. João Ferreira Soares foi médico de família por mais de 50 anos, dedicando-se principalmente à saúde da população de sua região natal. Seu nome ficou conhecido pelas gerações como um médico carinhoso, atento e sempre disposto a ajudar. Recebeu inúmeros prêmios por sua trajetória, destacando-se o título de cidadão honorário de Pedra Branca em 2016 e a medalha de ouro do Ministério da Saúde em 2001. Em 2005 foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural, por 30 anos dedicados ao ensino público. Sofreu uma tragédia pessoal em 2008, com o falecimento de sua esposa e parceira na vida e na carreira, Maria dos Santos Ferreira. Ainda assim, ele continuou a lutar pelo bem-estar da comunidade até os seus dias finais. Além da medicina, João era fãzinho de jardinagem e cultivava uma bela horta na sua casa, onde plantava toda a variedade de frutas e verduras. Sua paixão pelo solo foi transmitida para a família, que continua a cuidar do legado paterno. O velho doutor era lembrado pela rádio local como um referente na região, e seu nome veio ao ar no telejornal da Globo em 2017. Quando foi entrevistado sobre o centenário do Hospital de Pedra Branca. Ele deixou a vida, a morte e a saúde do povo de Pedra Branca para sempre. E ele também deixou um olhar único para a natureza e um coração imensuravelmente carinhoso para os que o cercavam. Seu legado será recordado com carinho, respeito e gratidão eterna. Ao lembrar-se do doutor, muitas pessoas citam a imagem dele sentado na varanda da sua casa, olhando para o horizonte e sondando o ar com seus lentes de sol. Eles dizem que ele parecia um homem conectado à natureza e à vida, em harmonia com si mesmo. E assim, como a tarde se escurasse no pequeno município, a memória do Dr. João Ferreira Soares é preservada para sempre. No seu lugar de descanso eterno, ele se encontra, provavelmente, olhando o céu e saindo à tona como médico e como uma pessoa. E que suas mãos curassem para sempre. Elza da Silva Ferreira, a mulher mais querida de toda a vila de Nova Aurora, faleceu ontem às 4h15, após um longo e nobre combate contra uma doença que tentou, até o último suspiro, esconder das olhares dos seus carinhos. A notícia chegou como uma tempestade, sussurrando-se no pé da colina onde ela construiu a sua vida, deixando um legado que só o tempo pode apagar. Nascida em 1947, numa pequena casa de tijolos e madeira na rua Belo Horizonte, Elza foi uma menina simples e sonhadora, que aprendia com os livros antigos da biblioteca pública e recitava versos de Machado de Assis à luz das velhas lamparinas. A vida não foi fácil para a jovem, mas sua determinação era maior do que o mar que abraça as costas de sua terra natal. Formou-se em educação e dedicou toda a vida ao ensino, transformando a escola de Nova Aurora em um templo da sabedoria, onde crianças aprenderam não só a ler e escrever, mas também a amar e respeitar. A senhora Ferreira era uma rainha dos livros, com o cheiro do periódico e a voz suave de uma mãe que cuida. A vida não foi sempre rosa para Elza, que enfrentou a morte de seu marido num acidente de carro e a tragédia da perda da vista. Mas ela nunca se rendeu, construindo um mundo ao seu redor com os sons dos livros que cantavam, as mãos que tocavam em seus braços e o solitário canto da saudade.
A senhora Ferreira foi uma mulher do povo, sempre presente em momentos difíceis, levantando fundos para a escola, abrigo de animais e cuidando do jardim público. Em 2015, foi homenageada com o título de cidadã honorária da cidade por seus inúmeros atos de caridade e voluntariado. A senhora Elza deixou para a gente uma floresta de orquídeas que florescerão sempre na memória. A sua casa, no topo da colina, é agora um santuário dedicado às lembranças, onde os olhares se confundem com o cheiro das ervas secas, as risadas de crianças e a música que ela ensinou a tocar. Elza da Silva Ferreira foi uma mulher de verdade, que transformou o mundo com a magia do seu coração. E viverá para sempre naquela casa ao lado da rua Belo Horizonte, onde todos se lembram dela e falam dela com amor. Gilberto Gil, o sol brilhante que ilumina a história da música brasileira, um nome emocionante e vibrante como o batuque de suas composições. Em seu rosto, a encantadora mistura do carnaval e da bossa nova, e em seus olhos, a miríade de cores que surgiram ao cruzar o samba com o reggae, enquanto o tropicalismo se escondia na sua voz marcante. A vida de Gilberto é uma sinfonia de sonhos, um poema em andamento, composto pelas notas do Brasil e as melodias do mundo inteiro. Ele nasceu nas margens do Rio da Prata, em uma cidade que cantou sua música, Salvador, onde o sol se apaixonou por seus olhos claros e a gente andava às sombras de suas guitarras. A voz de Gilberto é uma onda que vai e vem ao longo do mar das suas memórias, aquele som vibrante que remonta aos tempos de seu primeiro amor com a música, quando as estrelas eram suas pinceladas e a lua sua paleta de cores. A sua voz foi o guardião do Brasil nas horas de tristeza e alegria, uma espécie de canto terapêutico que curava as feridas e reparava os corações. A carreira de Gilberto é uma história cheia de picos e vales musicais, um percurso através dos sons do Brasil, da bossa até o reggae, passando pelo tropicalismo. Ele foi um pintor que escolheu a música como seu pincel e a vida como sua paleta. E como todos os artistas brasileiros, Gilberto tem uma ligação especial com o futebol, pois para ele, cada canção é um gol marcado no mundo da música. Mas Gilberto foi mais do que apenas um músico. Ele foi também um defensor da diversidade cultural, um embaixador da música brasileira no mundo. E como ex-ministro da Cultura, ele levou o Brasil ao palco das nações e mostrou que a cultura é o verdadeiro patrimônio do país, uma herança a ser preservada e cultivada para sempre. O legado de Gilberto Gil é uma festa para os sentidos, um banquete de ritmos, letras e melodias que se misturam para formar o som vibrante da música brasileira. Ele é o símbolo da criatividade e do carisma, e seu nome será lembrado como o sol que iluminou a história musical desse país, cuja música vive no coração de todos que tiveram o privilégio de ouvir e sentir. Gilberto Gil nasceu em Salvador, onde o sol abençoava a terra com sua luz e as ondas do Atlântico compunham harmonia com o vento. Era um lugar cheio de ritmo, onde os mercados batiam em uníssono com os pés que dançavam sobre suas calçadas e os corais das igrejas se fundiam com a riqueza cultural nordestina. Neste meio rico e vibrante, Gilberto surgiu, uma espécie de poema vivo, cuja alma se desprendia do sol da Bahia. Crescendo num ambiente onde os valores de simplicidade e afeto dominavam a vida familiar, Gilberto absorveu o mundo em torno dele como uma florescente espécie de esponja, capaz de se encaixar perfeitamente com o meio que o cercava. A música era uma força presente no ar, um elixir que fluía das veias da terra e impregnava a atmosfera com sua magia. Aos poucos, Gilberto despertou para essa magia e, desde pequeno, mostrou fascínio pelas melodias que o rodeavam. Era como se as notas musicais se enroscassem em seu coração, transformando-se em um berço eterno onde seus sonhos fluíssem acompanhados da harmonia do mundo. Ele improvisava canções, acompanhado dos programas de rádio que chegavam até ele como mensageiros do céu. Por fim, o acordeão entrou na vida de Gilberto, despertando em sua alma a chama que marcaria gerações. Nesse instrumento, revelaram-se os sinais do talento latente de um gênio. Ele tocou com paixão, sondando as notas como se fossem o próprio coração que ele estivesse explorando. A música era não apenas uma forma de expressão, mas sim a alma mesma de Gilberto, uma espécie de ponto de luz que brilhava e se desdobrava em harmonia com o mundo. A Bahia, com sua magia vibrante, forjou um sonho no pequeno Gilberto. E, desde então, a música tornou-se sua vida, uma espécie de cântico que ele compunha para celebrar a terra da qual nasceu,
cantando a história de seus sentimentos e lembranças em cada nota tocada. A Bahia era o berço de Gilberto Gil, cuja música se transformou no refúgio mais profundo de seu coração, um berço eterno onde o sol da terra carioca se fundia com a alma que ele levava consigo em cada nota. No coração do Brasil, num tempo em que o sol brilhava com intensidade igual à paixão dos seus cidadãos, Gilberto Gil emergiu da adolescência com a determinação de conquistar o mundo através de suas notas. A juventude de Gilberto foi batizada pelo som das suas cordas, pelas batidas que ele compunha em seu peito, despertando o sonho de uma vida dedicada à música. Nestes anos de transição, a sua alma foi assombreada pela magia da música brasileira e por mestres que cantaram suas canções como se fossem seus próprios corações. A influência desses gênios musicais cresceu em Gilberto, transformando-se em um mistério vibrante de harmonias e ritmos que o levaram a explorar os limites da criatividade. Nas ruas de Salvador, a terra que o nutriu, surgiu uma espécie de alquimia entre o homem e a música. E aquele vivo amor por seus irmãos artistas criou um ambiente fecundante e enxequado como o mar dourado em que nasceu. Nesse meio artístico e fermento criativo, Gilberto encontrou impulso para transformar sua paixão em obras-primas. Participando de festivais estudantis, Gilberto aprendeu a encarar os desafios políticos e sociais que assolavam o Brasil nos anos 60. Nestes palcos, suas primeiras canções ganharam destaque, enfrentando as dificuldades de um mundo em transformação. A partir daí, a poesia de Gilberto foi marcada pela crítica e pelo desejo de transformar o mundo através do som das suas notas. Naquele tempo emocionante, sua determinação foi fundamental para a consolidação de sua identidade como músico. O apoio de amigos e parceiros artísticos que compartilhavam da mesma paixão por fazer música completou o cenário do seu sucesso futuro. Com um sonho iluminado pelo sol brasileiro, Gilberto Gil levantou as mãos em direção ao céu e cantou a sua vida. Na pátria do samba, Gilberto Gil emergiu como um sol brilhante, aquela luz que atrai todos os olhares. Sua voz era música, sua alma o ritmo, suas letras, poesia encantadora e deslumbrante. A vida adulta foi uma jornada cheia de paixões, sonhos e transformações, um caminho pavimentado por milhares de notas musicais que se fundiram em harmonia e melodias inesquecíveis. Aquele abraço é mais do que uma canção, é uma promessa de amor eterno, uma celebração da vida e da bondade que vive em nosso coração. Aquela música foi um abraço que uniu gerações, um olhar para o futuro enquanto se lembra do passado. Ao longo dos anos, essa canção se transformou em um hino silencioso, um testemunho do poder da música brasileira. No entanto, a vida de Gilberto Gil não é apenas aquele abraço ou refazenda. Ele foi um dos pilares do movimento tropicalista, uma revolução criativa que buscava renovar a música e o país todo. Juntamente com Caetano Veloso e outros artistas visionários, Gil criou um novo universo sonoro que se elevava acima da realidade política opressiva daquela época. Eles foram a voz do povo brasileiro, a chama que desafiou o escuro silêncio da ditadura. Os anos de exílio foram uma fenda no coração da terra, mas Gilberto Gil transformou essa dor em arte. Ele cantou, compôs e amaldiçoou o silêncio, enquanto os sonhos de sua terra continuavam sendo esmagados pela opressão. E mais uma vez, ele levantou-se, como um guerreiro invencível, e conquistou o mundo com a música brasileira. Gilberto Gil foi coroado campeão com o Grêmio, recebeu títulos honorários de universidades em todas as partes do globo, e ocupou a cadeira do ministro da Cultura. Mas ele sempre manteve seu papel como artista múltiplo e líder cultural. Ele é um poeta que canta a vida brasileira, uma espécie de gavião voando alto no céu da música, amarrado à terra apenas por suas raízes e sonhos. E agora, enquanto o sol se põe sobre a cidade do Rio de Janeiro, eu ouço sua música em todos os cantos. A batida do samba e os sons das guitarras se misturam com a brisa marítima, e Gilberto Gil continua a compor canções que são a vida mesma da terra brasileira. Ele é uma luz, um sol resplendente na história de nossa música, um testemunho eterno do amor e das paixões que uniram nós todos. Gilberto Gil, o filho da terra que produziu um legado tão vasto e profundo que é difícil encaixá-lo em palavras. Seus olhos, como gemas esmeralda no rosto, eram testemunhas de uma vida cheia de música, amor e coragem.
Nas ruas da Bahia, onde o sol brilha com força e a alegria se espalha como flores nas praias, ele aprendeu a artesania do som, transformando em poesia, em cadências e ritmos que deslizavam pelo corpo da terra como rios que banham seus ombros. As horas de solitária reflexão na praia de Itapuã, onde as ondas cantam ao encontro do céu, foram sementes de inspiração para canções que acabariam se transformando em hinos da vida brasileira. Eles nasceram de sua voz, que era uma trombeta dourada, cheia de paixão e fogo, que incendiava o coração de todos aqueles que ouviam. Ele era um poeta que cantava a vida em seu caminho, em suas cidades amadas, como Salvador e São Paulo, onde o barulho dos trens e as vozes das ruas batiam em harmonia com as cordas de sua guitarra. Ele se deslizava entre a gente, entre os sons e os sinais do Brasil, sentindo-se como um rio que une o passado ao presente, e que vai para sempre. A música era seu templo, o amor seu Deus, e ele pregou a liberdade de expressão como uma religião. Ele nunca temeu ser diferente, foi um guerreiro da inovação, um inventor de sons e ideias, que acreditava em fazer a vida um poema, onde as cores eram notas e os sentimentos cantavam sem medo. E ele nunca esqueceu sua raiz, o Brasil. Ele cantou a sua diversidade, a beleza da sua riqueza cultural, que é tão rica quanto as cores de suas bandeiras, e a mesma que inspirou canções que falavam da esperança, da luta, do amor e da coragem. Para ele, a música era uma força maior do que ele mesmo, algo que ele recebia como um regalo de Deus, e que ele queria compartilhar com todos, sem medo, sem preconceito, sem limites. E isso fez dele uma figura lendária, um símbolo da resistência e do amor ao Brasil, um guerreiro da cultura popular que se ergueu contra as correntes do tempo e do esquecimento. E hoje, suas canções continuam vibrando nas almas que ouvirem, como uma promessa de um mundo melhor, onde a música, o amor e a liberdade reinam. E é justamente isso que é o legado de Gilberto Gil, a música como fé, como esperança, como vida.